Olá, eu sou a Juliana Piai, sou sócia aqui na Fronte Pesquisa e hoje eu e a Thaís Barrovi vamos conversar com o professor da SPM, o mestre Ricardo Pastore. Você já esteve aqui outras vezes, né, Pastore? E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que é o seu novo livro, que vai ser lançado em breve. E você reuniu insights da NRF 2025, né? O livro vai se chamar Revolução no Varejo, Insights para transformar você e o seu negócio em um powerhouse de valor. É isso mesmo, né, Pastore? É isso mesmo, Juliana. Obrigado pelo convite, Thaís. Muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E esse Revolução no Varejo, eu fiz com auxílio, com a assistência, acho que é o termo mais correto, né? De Sim. ferramentas de inteligência artificial. E em ambos os livros eu usei um modelo em que no final de cada capítulo eu apresento os prompts, né? Para que o Ah, leitor possa colocar em prática aquilo que ele está lendo. O primeiro, o livro sobre o Retail Media, que é Retail Media na Prática, aprenda a transformar o seu varejo numa plataforma muito rentável, né? É um nome, aliás, o nome é um exercício, já começa por aí, né? O nome vem como sugestão. E eu sempre trabalho com duas não, três ou mais IAs simultaneamente, né? Então a gente, essa coisa de checar, você tira de uma, joga na outra, vê se é aquilo mesmo, né? E, mas foram momentos diferentes. O primeiro, o tema emergente, eu tinha trabalhado no final do ano, em outubro, num workshop na SPM para um grande cliente que nós temos lá. Foi um workshop em company, fechado, né? E um dia inteiro, eu dividi o pessoal em grupo, cada grupo escolheu o seu tema, né? Qual é o projeto de retail media que você vai fazer, né? E aí a gente foi construindo, todo mundo saiu com o seu modelo pronto, seu planejamento pronto, né? O segundo, essa experiência do workshop me levou a escrever o livro, né? E foi um processo bem tranquilo, fluiu bem e tal. O segundo, eu já havia feito um relatório de 150 páginas para o grupo que foi comigo, para a NRF, como um dos entregáveis, né, que eu faço para os grupos que vão comigo. Eu faço depois, no pós-evento, né, um relatório bem completo, com tudo que a gente viu, etc. e tal, para ficar um registro, né? E aí eu pensei da mesma forma, eu vou pegar esse relatório e vou transformar num livro. Só que esse deu muito mais trabalho, né? Pegar uma linguagem mais técnica, mais né? E transformar em algo mais amplo, e aí a gente aproveita que está mexendo, mexe de uma vez. Então foi um trabalho dobrado, mas acho que ficou um resultado bacana também. Tenho recebido elogios, está vendendo bem. ah, já é uma métrica, né? Já é uma métrica. É, Pastore, me conta uma coisa. O que assim, você estava contando para a gente aqui nos bastidores que você já foi a 17 NRFs, né? Você foi é 17 verdade. vezes já. E o que essa edição teve de especial que motivou você a transformar essa ida, né? Essa experiência em um livro? Olha, esse evento, esse, esse ano, 2025, foi uma edição com recados muito diretos, objetivos. Foi uma NRF muito pé no chão, muito calma, muito consciente, muito pragmática, né? Então, existe futuro, etc., tendências, né? Mas a gente está trazendo tudo para o agora, né? Tudo para o Sim. hoje, né? Uhum. Então, muitos casos de sucesso, né? A gente está vendo uma evolução para valer, não uma promessa, né, de evolução. Uhum. Parece que foi uma edição mais prática. É, eu diria que sim, né? Uhum.
E a feira muito rica, né? A gente vai vendo novos expositores, entre eles varejistas, né? Só que varejistas como Walmart, Amazon, né? Oferecendo as suas tecnologias para outros varejistas. Então, isso Interessante. é de verdade, né? O varejista se transformar numa empresa de tecnologia, a ponto dele oferecer aquilo que ele desenvolveu para terceiros, ou A parte, né? ponto dele vender o que não é o negócio principal dele, né? Então, Não é o negócio dele, né? exatamente. E a discussão sobre o retail media foi muito intensa, teve um dia inteiro, pela primeira vez a NRF criou um calendário no sábado, um dia antes, né, do início do congresso, começa sempre no domingo. No sábado, ela criou um calendário de dia inteiro, das 8 às 18, só com palestras sobre retail media. Eu não pude acompanhar porque eu estava guiando o meu grupo pelas lojas, né, de Nova York. Esse dia tinha sido marcado já para as visitas técnicas, eu não consegui mudar. Mas mesmo durante os dias normais, domingo, segunda e terça, nós vimos bons debates sobre o retail media, né? E o retail media aparece como uma nova fonte de receita, né, para o varejista. E assim, numa discussão que mesmo para os varejistas que inovam, né, que investem na transformação digital, o resultado é praticamente o mesmo. O varejista ele consegue uma sobrevida, né, ele se atualiza, mas a última linha não muda muito no resultado do varejo. Né? Cada segmento com as suas características. Então, o retail media vem para mudar isso porque é uma receita nova. Né? Então, essa é uma coisa interessante de entender como o retail media pode impactar positivamente a empresa varejista, né? Uhum. Com outro tipo de receita. Então, você vê, tem varejista vivendo de varejo, vivendo de venda de tecnologia, vivendo de venda de publicidade, né? Alguns serviços, alguns varejistas já faziam, serviço de venda de crédito, de telefonia, né? Então o varejista ele vai procurando outras fontes, né? Sem mudar a característica do negócio dele, né? Mas que a inovação e que a tecnologia permitem, né? Uma Mudar, diversificação, né, uma diversificar. diversificação aí de negócios que precisa acompanhar o novo comportamento, né, as coisas que estão acontecendo aí pelo Deixa eu E fazer uma mais pergunta um, sobre isso. Essa sim. diversificação não corre o risco de fazer o varejista perder o foco? Então, esse foi também um dos debates, né? Esse tema foi abordado, né? Não foi debatido especificamente, mas foi abordado no seguinte sentido, que o varejista ele deixa de ser apenas um comerciante, alguém que compra e vende, né? Produtos ou serviços, vamos dizer assim. Mas ele também passa a ser um gestor da área de comunicação. E isso foi meio que cobrado, sabe? Que dentro de todas as discussões, inteligência artificial, retail media, né, foram as tônicas, né, do evento, há esse alerta, né, para o gestor, o empresário de varejo, entender o novo papel dele. Né, estar aberto, estar disposto, fazer a mudança de mindset, né, porque as mudanças começam com ele. Então, esse recado começou desde o primeiro dia, em todos os painéis, esse alerta, essa chamada para ação. Né? O tema do congresso da NRF foi muito isso, foi
foi muito de a mudança chegou, né? A hora é agora, né? E então a mudança está nas pessoas, está nos líderes, né? Então a inteligência artificial, por exemplo, se não houver um movimento orquestrado do topo para a base, a empresa vai patinar, ela vai demorar e vai perder com isso. E o retail media é a mesma coisa. O varejista entendendo que o negócio dele tem uma extensão importante, cabe a ele entender esse negócio, né? E não ficar lá na zona de conforto, sei lá, né? É, é, assim, não ficar resistindo, tá? Ele é um negócio como qualquer outro e é para o bem da empresa dele, né? Então, essa sua pergunta é importante porque foi um tema várias vezes presente em diversos painéis. Pastor, Sim, o título desse novo livro fala de powerhouse, né? Powerhouse no varejo. O que é sim. isso? O que é uma powerhouse no varejo? Legal, boa pergunta. Aliás, eu meio que copiei da SPM, que a SPM se intitula a powerhouse do marketing, alguma coisa assim. Mas é um lugar de potência, né? É um lugar que emana, né? Que desenvolve e emana essa potência para aqueles que estão ao redor, né? Aqueles que fazem parte, né? E essa potência é fruto do não só da tecnologia, né? Mas a tecnologia colocada de forma a impulsionar o humano, né? Hum, Então, uma equipe que utiliza inteligência artificial numa empresa, ela produz muito mais que as outras, né? E uma empresa que explora de forma pioneira, de forma protagonista, a atividade de retail media, ela, né, potencializa o seu negócio, ela fortalece o seu negócio, né? Então, o Powerhouse é nesse sentido, Powerhouse centrado no humano, impulsionado pela tecnologia, né? Eu acho que o varejo nunca foi tão humano quanto agora, né? E parece que há aí um paradoxo, porque a tecnologia cresce, a gente está mudando de novo de paradigma, né? A inteligência artificial generativa é uma mudança grande de paradigma, né? Ela, usando o mesmo termo, potencializa as pessoas a produzirem mais, né? As pessoas não precisam mais pedir para o TI, ô TI, faz isso para mim. Não, agora elas têm condições de fazer muita coisa que antes elas não conseguiam fazer, né? Então, o humano se valoriza diante de um momento que a gente vê surgimento de robôs, de carros autônomos, né, de um monte de coisa que, né, a própria foi um evento, foi um congresso de IA, sim, mas de agentes autônomos de IAs. Um termo que eu vi lá que eu não conhecia são os agentics, com CS no final, agentics, né? também não ouvi ainda. São plataformas de inteligência artificial que funcionam de forma autônoma, mas elas funcionam a partir do comando do humano. Então, um gerente de vendas, ele pode instruir, né, esse agente a todo dia de manhã pegar as vendas do dia anterior, analisar com as metas, usar os indicadores XYZ, comunicar isso
para o time de campo, com comentários, com sugestões, o que você tem que fazer, o que você não tem. Ele não precisa todo dia repetir essa tarefa com a inteligência artificial como nós fazemos hoje. Vocês vão conseguir ter alguns comandos que vão fazer com que essa inteligência artificial trabalhe de forma autônoma. Né? Um exemplo de que, uau, a minha inteligência artificial comprou uma passagem aérea, eu nem sabia. Né? Pô, como assim? Não, ela viu o compromisso de viagem que eu tenho na agenda, né? Pesquisou passagem aérea, tem o meu cartão, viu que era uma condição boa, comprou. Né? Então, esses agentes tendem a ser mais que um assistente. Né? Eles tendem a dividir conosco uma série de tarefas, uma série de decisões. Né? Pastore, Então foi um ano que nós vimos muitos exemplos como esse. Pois não, Thaís? Eu ia fazer a seguinte pergunta: você começou essa fala falando sobre aumento de produtividade que a IA pode trazer para as equipes. Vocês tiveram acesso a pesquisas, a dados nesse sentido, lá na NRF? Olha, não na NRF, mas em decorrência de, né? Tem pesquisas que mostram que as empresas estão lentas na adoção das inteligências artificiais. Né? E eu atribuo isso a essa necessidade, por exemplo, a VP de Retail, a Zita, enfim, fugiu o sobrenome dela, que é da NVIDIA. Né? Ela falou que a prioridade para as empresas é capacitação, é treinamento. Né? Então foi o primeiro painel da NRF, ela junto com o presidente do Walmart, que é também presidente da NRF. Né? Quer dizer, dois gigantes lá falando que as empresas precisam treinar seus times, né? Se quiserem. Né? Então, é uma constatação. Agora, por outro lado, eu entendo que a empresa ela precisa de soluções mais, né, mais fáceis de usar. Eu associo muito ao que aconteceu com o pacote Office. Né? Isso foi em 1990. Quem é dessa época deve lembrar. Os poucos funcionários, eu tinha tido uma promoção e fui para um lugar do outro gerente e eu tive meu primeiro PC, meu primeiro computador pessoal. Isso em empresa, eu tinha em casa já. O personal computer no macro. Né? Um PC bem potente para a época e ele tinha lá o Word, né? Ele tinha uma planilha de texto de números que não era o Excel. Ele tinha uma planilha, um aplicativo de apresentações que não era o PowerPoint. Ele tinha outros aplicativos, né, que iam surgindo e tal. De repente, a Microsoft empacota tudo isso e lança o Office. E para as empresas, muito mais simples. Né? Fazer a assinatura do Office e todos os PCs do escritório passavam a ter ali um pacotinho com processador de texto, outro planilha de cálculo, um de apresentação, um de dados, né? Um banco de dados. Então, eu acho que vai acontecer isso com a inteligência artificial, com os agentes. Né? Então, um gestor, um analista, ele chega lá no dia a dia da empresa dele, abre o computador, ele vai ver as IAs que foram devidamente adaptadas para o setor dele. E ele vai estabelecer ali
né, um diálogo, uma série de instruções com essas IAs. Ao invés dele abrir o Word e escrever um texto, ele vai mandar escrever o texto. Ao invés de abrir o Excel e criar uma planilha, ele vai pedir a planilha já vem pronta, Já vem, né? né? Já vem. É. É, é. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, sabe, de adaptar, né, os recursos para o melhor uso das empresas. Pastore, deixa eu trazer um outro ponto aqui. Você até começou a nossa conversa falando, né, sobre o retail media, falamos um pouquinho aqui, e a gente está vendo, né, que as redes de varejo estão cada vez mais sendo essas grandes plataformas para mídia, além do comércio, né, do core do negócio. Qual que é o impacto? Como você enxerga o impacto disso no mercado? Porque eu fico pensando se isso não é uma não é uma diminuição do espaço dos pequenos e médios varejistas, né? As pequenas e médias redes não sofrerão com essa questão tão avançada do retail media para os grandes varejistas. O que você pensa disso? Olha, eu penso que o Retail Media vai estar disponível para todos os tamanhos de empresa. Assim como o ERP no começo, o ERP era uma solução para a empresa grande. Depois ele foi se popularizando e hoje todo mundo usa um ERP para automatizar seus processos internos, né? Então, o Retail Media vai chegar nesse ponto. O varejista ele vai ter uma plataforma onde ele vai organizar, onde ele vai subir os dados que são interessantes para os anunciantes. Então, se eu sou um anunciante aqui de São Paulo e tem uma rede, sei lá, de farmácias que eu não conheço no interior de um estado mais distante, mas eu falo, poxa, ele está num centro importante, o meu produto quer chegar nesse consumidor e eu estou vendo aqui que ele tem o perfil que eu procuro. Você entra lá como se fizesse um anúncio no Google, né? O Google Ads. Como é que funciona? Você entra lá, se cadastra, define sua campanha, paga lá um dinheirinho e, né, o Google começa a colocar você em evidência. O Retail Media vai ser igual, né? O anunciante ele vai poder identificar uma rede que ele não conhece e fazer um investimento, né? Uhum. Gastar 1.000, 2.000, 5.000 por mês, sei lá quanto, A depender para fazer da força, né? da campanha, exatamente. Vem cá, Então, pastor, eu e vejo pensando. assim Desculpa. que é bom tanto para todo o varejo, assim como para os anunciantes. Então, o anunciante pequenininho, que tem lá, às vezes, 2, 3 SKUs no supermercado, e ele não teria condição de, né, fazer grandes investimentos. Ele entra naquela rede, faz uma campanha de R$ 500, sei lá, né? A marca dele vai aparecer para o público que ele escolher. E talvez para ele já seja o suficiente, né, esse início. Né? Sim, Pensando nisso, é, nessa coisa de início, né, do ponto de vista do varejista, que dica você daria, ou que conselho você daria para um varejista que ainda não investe no retail media, né? Ainda não vende seus espaços, ainda não rentabiliza esse lado? Por onde começar? Bom, começa comprando o meu livro, que esse está à venda na Amazon. Uhum. Mas porque esse livro ele é um passo a passo de implementação, né? Ele é uma proposta de como Ele é fazer, prático. é um guia Uhum. É um prático, guia. Uhum. Mas o retail media começa com dados, né? Então esse varejista ele tem os dados, precisa ver se ele organiza esses dados, né? Então quais são os dados? O famoso dado de sellout, né? Então no final do dia
ele tem uma leitura nos caixas da loja dele, e ele tem lá todos os clientes que passaram e quanto eles gastaram e o que eles compraram, não é? Esse dado acumulado dia a dia, né, ele vira uma base importante. Tanto é que existem empresas no mercado, a Scantec, entre outras, né, que vivem disso, né? Elas captam esses dados de sellout, trabalham esses dados e devolvem, né, na forma de análises, e as indústrias, principalmente, utilizam isso para ajustar suas estratégias, né? Então, esse varejista tem uma coisa que vale muito, são os dados dos seus clientes, né? Esses dados organizados vão atrair os anunciantes, né? E esses anunciantes, encontrando meios fáceis, ágeis, né, de criar as campanhas, eles vão investir, porque hoje eles investem em Google Ads, eles investem em Facebook e Instagram, né? E eles vão muito melhor investir onde o produto está à venda, né? Pastor, e tem algum case interessante de retail media que você teve contato nessa NRF e que seja algo que ainda não, você acredita que não esteja sendo feito aqui no Brasil e que vale de exemplo para o varejo brasileiro? Sim, tem vários, né? É, todos os grandes O mais varejistas, factível, digo, o mais possível de chegar é, aqui. não, no Brasil você tem casos já, né, da Raia Drogasil, Pague Menos, GPA, né, a Cencosud, que está no Brasil, né, com algumas bandeiras, né. Então, esses varejistas já estão se estruturando, mas eu sei que aqui no Brasil ainda essa rotina depende muito até de Excel, tem muita coisa organizada ainda em Excel, porque não está faltando essa plataforma para integrar. Mas do lado da indústria de tecnologia, estão sendo feitos investimentos, aquisições, né? A Vtex, enfim, logo, logo o varejista vai ter uma plataforma que ele vai poder utilizar e convidar os anunciantes a se cadastrarem lá. Aqui no Brasil, então, funciona muitas vezes assim: o anunciante pergunta, aí a área de retail media da rede sai correndo lá, organiza, faz as planilhas, mostra, né, para o anunciante, ele concorda, é isso que eu quero mesmo. E aí eles organizam a campanha internamente. Não está um processo ainda fluido, automatizado, né? Mas lá fora a gente já vê que os grandes varejistas, o Walmart criou o Walmart Connect, né? A Target tem a Target Roundel, né? Então, o que o anunciante faz? Ele entra numa plataforma dessa, escolhe o que ele quer fazer, programa, faz o investimento dele e no dia seguinte essa marca está presente nos canais físicos e digitais desse varejista. Eu achei engraçado, interessante que você começou dando exemplo de farmácia e já é o segundo entrevistado que a gente recebe aqui que fala sobre como as redes de farmácia brasileiras estão dando um show, assim, mesmo em comparação com É. grandes redes de fora. Mas Uhum. eu queria mudar um pouco o assunto agora, voltar para a inteligência artificial generativa, que foi como onde a gente começou mais ou menos esse papo. Sim, E eu acho que esse é um termo que ficou um termo da moda, né? Todo mundo fala muito sobre inteligência artificial generativa, todo mundo fala muito que a gente deveria usar, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para trazer isso para uma coisa mais prática, porque quem nos ouve são varejistas, sim. varejistas e público de shopping, gestores de shopping. Se a gente tivesse que traçar uma Uhum. régua, assim, qual que é o mínimo que todo mundo já deveria estar fazendo neste momento, em termos de incorporar a IA generativa no seu dia a dia? Qual seria essa regra, essa régua, né?
qual que é o mínimo que todo mundo já deveria estar fazendo? Se você não está fazendo isso, você está realmente muito para trás da sua concorrência. Você consegue traçar essa linha? Sim, olha, Pensando no varejo especificamente, né? o momento atual permite que qualquer pessoa, qualquer empresa tenha alguns agentes autônomos, né? Então eu posso criar um agente que comunique a minha rede, que suba mensagens no Instagram, né? Então esse agente conectado aos bancos de dados da empresa, por exemplo, ele pode entender qual é o calendário promocional, né, de um lado, de outro ele tem as peças da campanha e ele automaticamente usa essas peças da campanha, por exemplo, no Instagram, né? Ele automatiza alguns processos. E isso é uma coisa relativamente simples de fazer, né? Então, ter uma conta corporativa, todo mundo pode ter, com algumas licenças em áreas-chave, né? Ter GPTs personalizados, então marketing pode ter uma IA interna com tudo do marketing, né, o CRM, assim por diante. E algumas rotinas começam a ser executadas por essas inteligências artificiais. Então, né, sem contar as plataformas que já existem, né? Aqui no Brasil, onde você, ao entrar na plataforma, você vai ver como se fosse assim, uma cesta, né, de todas as IAs lá dentro. Então, o marketing que produz os tais os criativos ali, ele vai ter ferramentas para vídeos, ele vai ter ferramentas. Pô, produção de vídeo é impressionante. Você produz um vídeo de altíssima qualidade em, sei lá, né? Quem tem habilidade, né? Não vou dizer poucos minutos, ainda é uma tarefa elaborada, mas antes você tinha que chamar um estúdio, ator, atriz, produção, acabou tudo isso, né? Você faz vídeos bem bacanas para quem tem uma loja de moda. Nós fizemos na nossa comunidade Retail Power Academy, nós temos um grupo só de moda. Eles criaram uma coleção para uma lojista que faz parte da nossa comunidade do interior do Espírito Santo. Ela tem 2 lojas, né? E qual foi o exercício? Analise a coleção de moda de Paris, né? E foi indo até chegar nos modelos, na grade, sabe? Muito bacana. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer já. Você falou um pouquinho lá atrás sobre as visitas técnicas, né, que o sábado você acabou fazendo, os grupos eles acabam passando mais ou menos pelas mesmas lojas, né, quase todos os grupos têm ali um roteirinho, né, mas o que você viu ali de diferente? O que te surpreendeu nas visitas técnicas desse ano? Olha, a retomada do investimento, né? Nova York apresentou muitas lojas novas. Quem apresentou muitas lojas novas? Não entendi. Nova York, né? Nova York. Ah, Nova York. Tem muita coisa em andamento, né? Eu vi que o mercado de luxo reagiu mais rapidamente, está mais à frente, né? Por incrível que pareça, um dos lugares mais fotografados foram os tapumes da Louis Vuitton, né? Que a Louis Vuitton está em reforma. Aí eles fecharam todo o prédio.
É, e fizeram um trabalho fantástico, né, de revestir aquilo no formato dos famosos baús lá da Louis Vuitton. É incrível, né, o trabalho que eles fizeram. É, enfim, a gente está vendo um varejo mais ousado, né, um varejo sem medo de ser feliz, investindo em grandes lojas, como a Petco, né? E eu acho que levando a sério o que é experiência, viu? Que esse é um tema que se a gente entrar vai demandar outro podcast. Mas a experiência ela está sendo levada cada vez mais a sério e é um tema que carece também de conhecimento, porque muita gente fala experiência e entende, talvez parcialmente, né? Mas agora ah, com a tecnologia, não é? Essa tecnologia permite acompanhar, rastrear, né, de forma contínua toda a jornada do cliente, né? Então, se hoje, atualmente, a gente avalia o feedback dado pelo cliente pelo NPS, né, só no final nós perdemos muitos dados durante a jornada, né? E experiência é a emoção. Qual é a emoção que você quer provocar, né? Qual é a emoção que o seu cliente quer, né? Então, se ele vai na loja mal atendido, ele sai frustrado, né? Ah, mas ele comprou. A venda pode ser uma métrica que eu brinquei no início que o meu livro estava vendendo bem. Eu preciso saber se os leitores estão gostando, né? Ah, sim. Ou qual a sugestão que eles dão para melhorar. Então, isso acontece no dia a dia das lojas, né? Então, a gente viu, né, assim, uma preocupação em promover um ambiente capaz de provocar emoções positivas de Pastor, e deixa várias eu maneiras. te fazer uma pergunta sobre isso, porque esse é um assunto que me chama bastante atenção. A gente tem Sim, os dados a favor da hiperpersonalização, que é um dos tópicos do seu livro. A gente fala tá. bastante sobre hiperpersonalização aqui, a gente também fala bastante sobre experiência. Mas eu queria saber se você tem algum case que você viu, algum exemplo prático disso acontecendo na loja. Porque eu entendo muito, muito bem assim como é que você consegue usar os dados para oferecer produto, facilitar a navegação, interagir com o cliente fora da loja, usando os canais digitais. Mas como que essa mágica acontece dentro da loja? Porque como que o vendedor dá conta de atender e conseguir criar essa experiência que pareça uma experiência única e hiperpersonalizada? Você viu alguma coisa nesse sentido lá? O vendedor ele é um dos pontos de contato dessa jornada, né? Então, ele precisa estar bem integrado à proposta da loja. Mas são várias maneiras, Thaís. As lojas elas são abastecidas de dados, por exemplo, gerados no entorno, não é? Então, você consegue mapear a demanda pelo Google ou pela Amazon de produtos ou serviços demandados ali no entorno da sua loja. Entendendo aquilo, você se faz alguns ajustes, introduz novos produtos ou faz algumas mudanças no atendimento, assim por diante, né? O que a gente mais vê, por enquanto, é a integração, né? E falando de experiência, a integração da loja dentro da proposta Omnichannel. Então, isso está, assim, muito presente. Qualquer loja que você vai, existe assim a integração da loja física dentro da proposta Omnichannel. Então, você compra, retira o, o Whole Foods, né, aquele supermercado especializado em comida de alta qualidade, etc. Ele tinha um movimento lá
no quiosque da Amazon impressionante, né? Então, vários locais da loja, a gente via algum ponto assim de envio de produtos, né? Então, os aplicativos, né, dessas lojas permitem interação, tá? E, enfim, são várias situações que você percebe que a loja utiliza dados para interagir com os clientes. Pelo que eu vi, também tem um capítulo ali dedicado à questão da sustentabilidade, né? E da importância da sustentabilidade no varejo. E aí tem uma coisa que também sempre me pega, que é como é que você concilia esse discurso pró-sustentabilidade com um movimento que acontece ao mesmo tempo das pessoas buscarem preços mais baixos sem se importar com a cadeia de onde vêm esses produtos. Eu não quero citar marcas aqui, mas acho que deu para entender o raciocínio, e acho que essa é uma tendência, inclusive, que a Pop colocou aqui, a Ana Paula Tosi, que a gente também entrevistou para falar de NRF, quando a gente estava falando de geração alfa, ela trouxe por cima essa questão, né, da preocupação com a identificação, com a sustentabilidade, com o propósito, mas ao mesmo tempo você compra de lojas que tem ali uma cadeia um tanto quanto obscura. Como é que você concilia essas duas tendências que parecem contraditórias? Então, sustentabilidade apareceu de várias maneiras. Quando fala de IA, há uma preocupação com o uso da tecnologia e das informações geradas por ela de maneira responsável. Foi manifestado lá preocupação, por exemplo, com fake news, né? Como isso pode afetar as marcas, enfim, né? Então há um olhar assim muito atento em relação ao poder das novas tecnologias. Agora, a gente está em Nova York, mesmo nos Estados Unidos, é um capítulo à parte, né? Por isso que as pessoas vão para lá, é uma vitrine, é um lugar que tem a bolsa de valores, muitas empresas fazem todo esse investimento lá porque tem ações na bolsa, tudo isso ajuda a criar um ambiente diferenciado, né? Então, nós percebemos que um formato que evoluiu é esse de venda de itens usados, de moda, né? O resale. O resale. Ou uma loja que estava no Brooklyn já abriu em Manhattan, né? A loja vai ficando um pouco mais bonitinha. E algumas grandes marcas acabam criando logística reversa, né? Para canalizar produtos usados também, reciclar isso, né? Então é uma indústria difícil, mas ela vem crescendo, vem evoluindo. O consumidor ele está muito atento, né, ao que está acontecendo. Ele não quer se sentir alguém que contribui, né, para aumentar esse descarte todo, né? Legal. Acho que é um movimento, né? A gente está no meio do processo, assim, tanto varejistas quanto consumidores aprendendo a como navegar né, com essas novas preocupações, que não eram preocupações importantes, relevantes há alguns anos atrás. Pastore, obrigada, assim, por aceitar mais uma vez nossa 4ª temporada. Você é nosso parceiro. Thaís, obrigada por essa parceria. E um beijo, gente. Até a próxima. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final.
Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!